Fala galera, está começando mais um Ponto Cultural e no episódio de hoje vamos ter uma matéria sobre breaking com o dançarino Brandon. O Indica Aí falaremos com Felipe Cudo sobre kickbox. Já no PCE falaremos sobre os reflexos econômicos do audiovisual em nosso município com William Retamiro. Então fiquem ligados porque estamos no ar! Bem-vindos ao Ponto Cultural, seu ponto de encontro com a cultura de Jacareí e região. Para darmos início ao nosso programa, vamos ver o que o Guilherme preparou para nós sobre o breaking. Então conta para nós, Gui, o que você descobriu? Galera, na matéria de hoje nós iremos entrevistar um professor de break. Bora lá? Galera, eu tô aqui com Brandon. E Brandon, primeiramente, pra começar, o que é o break em si e qual que é o impacto da cultura do hip hop? O breaking ele é uma dança, mas mais do que uma dança, ele é um dos elementos do hip hop. Hip hop ele surge nos subúrbios de Nova York, no Bronx. Especulação imobiliária, a revolução industrial fez várias pessoas que tinham seu trabalho acabar perdendo esse trabalho por causa das máquinas, então eles foram pra periferia da cidade. Nessa periferia ficou um cenário violento, gangue. E aí nessas disputas de gangue era porrada, tiro e bomba, tudo aquilo que você imagina. E o breaking, especificamente o break, ele surge como uma maneira deles trocarem essa disputa que acabava sendo na porrada por disputa de dança. Então a cultura ela vem como uma solução para os problemas daquela comunidade periférica. Caramba, que bacana. E cara, como é que você começou no breaking? 2009, Escola Estadual Derbal de Castro. Até então eu jurava que eu ia ser cowboy, porque meu pai ele gosta muito das coisas da roça, então na minha cabeça eu ia montar em um touro, alguma coisa do tipo. Quando eu chego em 2009, alguns dos jovens de um bairro periférico também, um breaking sempre nos bairros periféricos, de Jacareí e o Rio Comprido, eles estudavam nessa mesma escola e no intervalo era muito comum ter aquelas rodas de batalha de dança. Inclusive, um dos melhores dançarinos de Jacareí do Vale Paraíba pra mim, que é o Dedé, ele já dançava desde 2009, ele tava nessa batalha fazendo um dos movimentos mais legais. Hoje eu sou do grupo do Dedé, ele é minha dupla em alguns eventos. E foi na escola, eu vi aquilo lá, a gente não tinha internet pra aprender, então fui copiando dos meninos até que chegasse a internet pra gente. E na época, eu lembro de esperar da meia-noite na internet de escada pra carregar um vídeo assim, e umas 2 horas pra ver um movimento. Cara, que doideira, do extremo pro outro, né? Bacana. E hoje em dia, break tem várias competições de tempos já e ela entrou para as Olimpíadas. Eu queria saber o que você acha de como que funcionam os campeonatos e o que você acha dele ter ido para a Olimpíada. O breaking dentro do ambiente olímpico é uma conquista muito importante, mas ao mesmo tempo a gente não pode perder esse aspecto cultural. O break ele não é uma dança, ele é um elemento do hip hop. Então não adianta só ter esse lado esportivo, nem só ter essa performance. Por exemplo, hoje em dia é muito popular as batalhas de rima. Eu mesmo participo das batalhas de rima, acompanho várias batalhas de rima em São Paulo. Chego aí lá, tipo, Aldeia, Ana Rosa, Norte. E existem várias pessoas, vou dar um exemplo, que são MC, mas eles não são do hip hop. Eles fazem rima, mas eles não fazem parte da cultura. Então, eu tenho medo de chegarem pessoas que vão dançar um break, mas que não serão do hip hop. Ou seja, não vai trazer tanto esse impacto cultural, vai trazer mais um rendimento esportivo. Mas é uma conquista, não deixa de ser. E como que funciona as batalhas? Você vai lá e dança e quem achar mais legal dá ponto ou como é que funciona? As batalhas de breaking, elas seguem a musicalidade. Tem alguns movimentos de assinatura, que é a criatividade. Isso, na minha opinião, é o que mais conta pontos. O seu jeito de se expressar, você não tá copiando ninguém. Mas tem algumas etapas que você precisa seguir. O breaking ele começa com o top rock, o footwork. Tem os power moves, que são movimentos de impacto. Tem os drops. E aí a pessoa que consegue bater todos esses elementos com movimentos de assinatura, que é o mais importante pra mim dentro da música, ele consegue pontuar, não é só o movimento em si, senão fica bem ginástica assim. Eu me lembro que quando eu comecei a dançar, eu não dançava, eu só fazia os movimentos. Minha primeira batalha, eu lembro de eu ter feito 50 pulinhos de uma mão, um feito histórico na época. 50 pulinhos de uma mão era muito difícil, de um movimento chamado jackhammers, mas
eu não dancei. Eu não tinha essa formação, não tinha essa visão. Então quem dança e sabe se expressar, porque a dança é uma linguagem corporal de se expressar, é quem ganha essa batalha. Caramba, que doideira, cara. E assim, qualquer um pode dançar break ou não? Mesmo fazendo parte ou não do hip hop? Qualquer um pode dançar breaking. Na verdade, qualquer um pode dançar. A dança é uma expressão, é uma linguagem corporal. Veio antes mesmo, igual a linguagem escrita, as pessoas escrevem, veio antes disso. Linguagem oral, as pessoas falam, veio antes disso a linguagem corporal. Então, a pessoa, sei lá, putz, Breno, levantei o meu braço e coloquei a minha perna pro lado direito. Você consegue se expressar. Então dá pra todo mundo dançar assim. E beleza, já que qualquer um pode dançar, você me dá uma aula rapidão assim? Vamos provar na prática? Fechou. Como toda dança, elas possuem 8 tempos, daí você já deve saber. Certo. Então a nossa aula de hoje aí vai ser focada do 1 ao 8 pra gente não se perder, combinado? Bem fácil, ó. A gente tá com a nossa perna esquerda aqui, vamos levar a nossa direita pra cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito difícil? Não, tranquilo. Não? Agora quando a gente levar a perna pra frente, a gente vai levar os 2 braços junto. Como se ele fechasse com ela na frente, quando ela vir pra trás a gente abre. Combinado? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora olha o que eu vou fazer. A gente vai dar um pulinho pra ficar mais agitada essa dança. Ó. 1, 2. Deu pra entender? Deu. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Foi? Acho que foi. Foi, beleza. A gente tá acabando no 4 aqui. Quando voltar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa perna aqui desce, ó. 8. Fechou? Dá pra tentar ir desde o começo? Acho que dá, vamos lá. Vamos lá então. Fechou. Vamos lá? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Brendo, obrigado pela atenção, pela entrevista, pela aula. Desculpa ser um aluno ruim. Prometo que se eu for fazer mais aulas eu me esforço. E, cara, quer dar um recado pra galera? Como é que entra em contato com você, caso eles tenham vontade de aprender a dançar break? Instagram, Brandon com N no final, Henrique com H, Brandon Henrique T. Só dá um salve lá na DM, manda uma mensagem, a gente combina aí um treino aqui no Parque da Cidade mesmo, junto com a outra galera do Breaking de Jacareí. Fechou, Breno. Obrigadão, cara. Valeu, meu mano. Valeu. E galera, eu vou ficando por aqui, vocês vão de volta pro estúdio que ainda tem mais. Valeu! Muito legal! Incrível como o breaking reúne dança, esporte e cultura. Parabéns, Brandon! Bom, agora vamos ver o que a Lívia preparou para nós sobre o kickbox. É com você, amiga! E aí, pessoal, hoje a gente tá aqui no Felipe Kudo, Academia de Artes Marciais, para poder mostrar um pouquinho para vocês como funciona esse processo aí de treinamento, de luta, e vocês aprenderem um pouquinho. Oi, Felipe, obrigada pela entrevista hoje. Me responde uma coisa, como que funciona para você começar assim nas artes marciais? Aqui nas artes marciais, né, a gente tem vários inícios, né? Cada pessoa inicia de uma forma diferente. Eu, por exemplo, eu comecei desde criança, desde os 12 anos mais ou menos, que eu comecei fazendo karatê Shotokan, porque meu pai, ele treinava há muito tempo, né? Bem da velha guarda mesmo, daquele karatê bem duro e rígido. E depois eu comecei a treinar também, dos 12 anos de idade. Hoje eu me formei, né, até faixa marrom de karatê. Porém, depois de um tempo eu parei de fazer o karatê. Fiquei um tempo morando no Japão, voltei pro Brasil, aí comecei a praticar o boxe e o kickboxing, né? Também um pouco de MMA. Hoje em dia, eu também tô iniciando também no jiu-jitsu, né? Tô há um tempo, já virei faixa roxa de jiu-jitsu, me tornei faixa roxa. E hoje eu sou faixa preta de kickboxing há uns 4 anos, mais ou menos, já. E Felipe, me fala uma coisinha, como que funciona a rotina dos lutadores aqui na academia, ou também a sua?
Olha, aqui a rotina dos meus atletas aqui que a gente tem na academia são atletas amadores, né? Então, os treinos são focados, né, para competição amadora, né? Que não tem um corte rígido de peso, a gente evita esse corte rígido para deixar os atletas saudáveis, afinal, não são atletas profissionais, né? São atletas que buscam competir, né? Porque quer subir no ringue uma vez, ter essa experiência, né? E se provar também, porque é importante demonstrar tudo que você aprendeu aqui na academia. Então, eu sempre falo para os atletas que treino tem que ser o máximo de treino possível, né? Tem que ter constância e principalmente focar bastante nas técnicas e escutar o que os professores os aconselham, né? E qual que é o benefício da prática de lutar mesmo? Bom, a gente tem vários benefícios, né? Acho que o principal benefício hoje em dia que a gente tem que olhar é o benefício da parte da questão mental, porque depois do 2020, né, o pessoal começou a ter muito problema com ansiedade, né, muitos problemas, né, em casa ou problema no trabalho e acaba ficando muito estressado. Então aqui nas academias de lutas, uma parte boa é que você consegue se desestressar, né. Outra questão muito legal é a comunidade, você vai fazer muitos amigos aqui e sem contar também, eu acho que a maior procura também, que é a questão física, né. Uma aula de luta vai queimar em torno de 500, 800 calorias, sem contar que também vai ajudar a criar musculatura, né? Tonificar os músculos, melhorar a circulação, melhorar a flexibilidade, né? A coordenação principalmente e também ajuda muito a emagrecer, né? Então são esses alguns dos benefícios, mas alguns também são a disciplina, né? Principalmente para crianças. A disciplina é o principal foco que traz os pais a trazer os filhos aqui. Felipe, as pessoas associam a luta, né, com violência, né? O que você tem a me dizer sobre isso? Bom, muitas pessoas chegam aqui realmente com esse medo, né, de começar a treinar, às vezes trazer o filho e ficar com medo do filho ficar violento. A verdade não podia ser mais diferente do que isso, porque geralmente quando os atletas, né, os alunos começam a treinar kickbox, boxe, qualquer arte marcial, jiu-jitsu também, a tendência é que ele diminua esse lado violento, comece a crescer um lado mais de empatia. Inclusive, dificilmente você vai ver algum professor, algum profissional da luta se envolvendo em brigas. Claro que tem casos isolados, mas a maioria das brigas que tem em baladas, em bares, geralmente são pessoas que não têm contato com a luta, ou se tiveram contato com pessoas que não levaram para o bom caminho, né? Aqui a gente sempre preza pela harmonia da equipe, todo mundo aqui tem esse senso de comunidade, todo mundo se ajuda, a gente não tá aqui para se bater, a gente tá aqui para aprender junto, técnica correta e evitar, eu sempre falo, cara, vamos evitar problemas lá fora, porque aqui a gente deixa tudo pra cá, a gente treina junto aqui, tá? E a gente sempre deixa esse lado de violência pra fora, tá? E também, pra quem quer aprender um pouco sobre a luta, o que você tem a dizer pra gente? Você acha que é bom vir aqui, te conhecer? Olha, aqui a gente sempre tá aberto, né, a todas as pessoas que querem experimentar. Você pode agendar uma hora experimental, tá? Mas eu sempre falo que o mais importante, né, pra essa questão de saúde, não é só você vir treinar luta ou musculação. Você tem que fazer uma coisa que você gosta, que você consiga manter a constância. Então, se o seu negócio é luta, você vem aqui, a gente treina. Se o seu negócio é correr, você vai lá correr. Se o negócio é musculação, você faz musculação. Mas o importante é você ter essa consciência de manter a saúde fazendo alguma atividade física. Obrigada, Felipe, pela participação com a gente aqui. Eu vou ficando por aqui e vocês voltam lá pro estúdio com a Laís. Valeu! Que interessante! Muito sucesso para você, Felipe! Bom, no PCE, a Raíssa conversou com o coordenador do projeto Jacareí em Foco, o economista William Retamiro. Vamos ver como ficou essa entrevista? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto Cultural Entrevista. Nosso convidado de hoje é William Retamiro, economista e coordenador do projeto Jacareí em Foco. Conversaremos sobre os reflexos econômicos do audiovisual na cidade. Olá William, primeiramente muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse como é que surgiu esse projeto, né? Da onde você tirou a ideia e há quanto tempo você tem trabalhado com ele, etc.
Bom, primeiramente, obrigado, Raíssa, pelo convite, por estar aqui, para todos que nos assistem, para todo o pessoal da TV Câmara. E esse projeto é um projeto bem curioso, né? Porque vai falar de economia, normalmente falar de economia você ouve falar de juros, taxa Selic, né? Dólar, coisas do tipo, né? Mas a economia é uma ciência humana que vai estudar as pessoas. E nós estamos vivendo um momento de mudança já, principalmente nos últimos 10 anos, 15 anos, de pensar as novas economias. A gente vê a economia digital, a gente vê a economia ambiental, nós vimos a economia solidária e há pouco tempo, né, de certa forma, se começou a pensar na economia criativa. E tem também a economia de cultura, que são questões diferentes, né? A economia criativa, ela parte para além das artes, né? Ela vai trabalhar também desenvolvimento de softwares, arquitetura, né? Coisas do tipo, porque é tudo aquilo que sai da intelectualidade humana. A economia da cultura, ela vai trabalhar com as manifestações simbólicas, principalmente dos territórios. E aqui a gente resolveu pensar a economia da cultura, nesse sentido. E antes de fazer o Jacareí em Foco, nós já tínhamos feito o Cultura e Economia para Jacareí, né? Que a gente estudou principalmente de 2016 a 2018, nós estudamos os resultados, os reflexos econômicos da Lei de Incentivo à Cultura. E ali nós tivemos resultados interessantes, né? Com geração de trabalho e renda por intermédio da cadeia produtiva da cultura. E aí agora a gente resolveu estudar o segmento audiovisual, porque aproveitando, né, que tem essa questão da Lei Paulo Gustavo, uma lei federal, que foi importante, colocou quase 4 bilhões no mercado nacional, para poder se fazer as atividades de uma categoria que foi muito, digamos assim, sofreu bastante, né, com a questão do encerramento na época do Ministério da Cultura, com a falta de apoio e tudo mais. Então a Lei Paulo Gustavo veio para poder ajudar nesse sentido. E o segmento audiovisual no município de Jacareí, a gente percebe que ele é importante, né? Sempre temos aí algumas mostras, né, de cinema, de curtas aqui no município, e a gente ficou pensando, e aí, qual a economia que está por detrás disso? E aí a gente resolveu averiguar, né, o quanto o segmento audiovisual impacta na economia do município. Perfeito. Agora que você mencionou, né, sobre o projeto, eu queria apontar que nossa equipe conversou com alguns profissionais da área de comunicação e eles falaram, né, se eles já ouviram falar sobre o projeto Jacareí em Foco, a gente vai dar uma olhadinha. Você já ouviu falar sobre o projeto Jacareí em Foco? É um projeto, eu vi nas redes sociais, que era um projeto que estava estudando a produção, o segmento do audiovisual da cidade. Já ouvi falar, ele é realizado por alguns amigos meus, né? Eu acho que é um projeto bem importante, né? De pesquisa aqui do impacto, né? Do setor audiovisual em Jacareí. Não conheço o projeto. Sim, eu conheço o projeto realizado pelo William Ritamiro, pela Jade Diniz. Olha só, então a galera, em partes, conhece o projeto, já está aí, tem conhecimento sobre a área. Eles estão certos? Eu acredito que sim. Um esclarecimento a ser feito? Sim. O pessoal do audiovisual, né, a gente entrou em contato com eles, tanto que nós fizemos pesquisa com eles também, para poder perceber como eles notaram economicamente os reflexos, né, dos apoios públicos para o segmento do audiovisual, né? Então a gente mexeu um pouquinho, reunimos com eles, né, para poder pegar as ideias, passar as informações iniciais, né, dos estudos iniciais e pegar a percepção deles, né, para saber se eles sabiam e em que mais eles contribuíam para a gente poder desenvolver melhor a pesquisa. Então a gente saiu falando bastante para o segmento audiovisual e são pessoas maravilhosas aí que ajudaram a gente e são importantíssimas na cadeia produtiva do audiovisual no município. Bacana. William, você estava comentando sobre a Lei Paulo Gustavo. Eu queria saber qual a importância da Lei Paulo Gustavo para esse projeto. A gente entende que é uma lei de financiamento, né? Mas para o público entender melhor, qual o principal impacto que ele tem aqui? Bom, a lei é importantíssima, né? Como eu comentei anteriormente, depois de um tempo que a gente ficou sem apoio, né, para as atividades culturais no país inteiro, né, aqui em Jacareí a gente vê que essa lei ela veio promover o segmento audiovisual que ficou muito deficitário e sem apoio por questões da pandemia, que não se podia fazer tantas coisas, daí se criou muitas atividades, né, nas redes, né, via streaming ou coisas do tipo, e no âmbito municipal a gente viu uma relativa paralisação,
no segmento. Então, Jacareí recebeu algo em torno de 1.800.000 para a Lei Paulo Gustavo, dividida em várias ações pré-determinadas também pelo Ministério da Cultura, mas é fundamental, né, que veio para movimentar novamente essa cadeia produtiva, incentivar, né, o pessoal a desenvolver e também fortalecer a iniciação de novos profissionais, né? Os jovens, principalmente, as jovens que estão aí fazendo os cursos, né, que é ofertados pela Fundação, e outras atividades que são feitas, né, as mostras, né, e agora, nesse período principalmente, começarão a apresentar os resultados dos projetos apoiados pela Lei Paulo Gustavo. Então, a gente vai ver aí nesse período de julho, agosto, setembro, os resultados, né, das diferentes atividades que foram promovidas. E com isso a gente vê o quanto terá movimentado o segmento audiovisual. Então essa lei ela é fundamental para poder, primeiro, restabelecer aquilo que foi perdido. E segundo, para poder movimentar e reorganizar a cadeia produtiva desse segmento, para daí então a gente fortalecer a pesquisa e o desenvolvimento de novas políticas públicas para o futuro. Ou seja, extremamente importante. Demais, né? Demais. Vamos ver o que o pessoal da área comentou sobre essa lei. Você conhece a Lei Paulo Gustavo e sabe para o que serve? A Lei Paulo Gustavo é uma lei, acho que do governo federal, foi criada em homenagem ao ator, né, Paulo Gustavo, e ela financia projetos na área do audiovisual. Sim, eu conheço a Lei Paulo Gustavo, né, foi uma lei aprovada no período da pandemia, né, e aplicado no ano passado, e que foi um incentivo aí para o setor cultural, né, mais voltado para o audiovisual, né, no Brasil, né, com o objetivo ali de mitigar, né, os impactos da pandemia nesse setor. Sim, eu conheço a Lei Paulo Gustavo, né? Ela é uma lei de incentivo à cultura, né? Para produções aqui a nível nacional, mas sei que Jacareí também, né? Fez parte da Lei Paulo Gustavo. Sim, a Lei Paulo Gustavo, ela foi uma lei emergencial direcionada para o setor audiovisual, que foi bastante afetado durante a pandemia. Aqui em Jacareí eu participei da concorrência, né, ao edital da Lei Audiovisual e fui contemplada, estou numa fase de execução do meu projeto. E aí, William? Galera, tá de acordo com o que você disse? Bom, se eles estão falando, quem sou eu para poder discordar? Eles dão aula nesse assunto e conhecem bem, então estão perfeitos. Bacana também, né, ver o ponto de vista deles. E além da Lei Paulo Gustavo, quais são os outros mecanismos de incentivo à cultura aqui na cidade? Você pode falar pra gente? Aqui na cidade, de incentivo à cultura, principalmente em relação a fomento, a gente tem basicamente a Lei de Incentivo à Cultura, a LIC, né? Uhum. Que é um projeto importantíssimo. Nesse estudo, nós estamos identificando a importância da LIC, né? E o quanto ela precisa ser mais aprimorada, modernizada e fomentada, né? Os recursos da LIC eles vêm basicamente do ISS e do IPTU que as empresas pagam. Então, discutir o adequado reajuste do IPTU para além da gestão pública como um todo, financeira, é também incentivar e aprimorar os investimentos na Lei de Incentivo à Cultura, qual está diretamente relacionada. Então, esse é o principal instrumento. E tem outros instrumentos de âmbito nacional e estadual, né, que a gente vê por intermédio da Fundação Cultural, que são colocados, como estamos vendo atualmente, a Lei Aldir Blanc, né? Que foi uma lei importantíssima também, emergencial no período da pandemia, mas que agora ela vem com um outro perfil para poder desenvolver outras atividades de outros setores que são tão importantes, né? A gente fala muito a chamada economia dos museus, né? Ou seja, Jacareí tem um patrimônio histórico muito rico, muito forte e que é relativamente pouco explorado de forma sustentável. Então, pensar essas outras economias, essas outras áreas é fundamental. Então, pensar as leis de incentivo nesse sentido e pensar principalmente a instrumentalização, aprimoramento e a criação e fortalecimento do Fundo Municipal de Cultura são questões fundamentais que a gente precisa instrumentalizar aqui no município. Certo. Obrigada pelos esclarecimentos, né? E eu queria aqui apontar um vídeo em que o pessoal fala sobre o que eles acham, né, do quanto o audiovisual afeta a economia da cidade. Você tem ideia do quanto o audiovisual afeta a economia? Eu acho que a produção audiovisual gera emprego,
gera... Porque não é só a pessoa que está gravando, filmando, mas tem quem escreve o roteiro, tem o editor, tem motorista. Quando as pessoas vão gravar, elas têm que almoçar em algum lugar. Fora o público, que às vezes paga o ingresso, né? Pensando assim no geral, né? Toda a produção audiovisual, eu acho que ela afeta uma série de outros profissionais e movimenta a economia, sim. Ele é muito importante, porque como é um setor econômico, né, envolve muitas pessoas trabalhando, no qual tiram dessas atividades a sua fonte de renda, né? Então o incentivo e o movimento desse setor gerando essa economia, né, e essa rentabilidade é muito importante. Bom, eu sei que a economia cultural, né, ela é uma parte muito forte, né, da parte econômica maior, assim, né? Então eu sei que a cultura é um fator muito importante, né, na questão de uma economia de uma cidade, né? Também muito forte na questão da cultura. Na verdade é um pouco o contrário, né? O audiovisual ele acaba fomentando a economia local. Eu acho que é isso que a pesquisa do William Hitamiro traz, porque justamente por englobar diversos profissionais e também o consumo local aqui, né, no comércio. Porém, o audiovisual ele também é afetado pela economia. Por exemplo, quando o dólar está muito alto, a gente tem a alta nos preços dos equipamentos. Isso acaba atrapalhando um pouco o acesso, né, dos profissionais a esses equipamentos. Então, tanto um afeta o outro, né? Da mesma forma como a economia afeta o audiovisual acaba afetando também a economia. Olha isso. Então, pensando nisso, William, eu queria perguntar para você, qual é o principal desafio que você nota que os profissionais enfrentam na cidade, trabalhando com audiovisual? O principal desafio que a gente está identificando nessa pesquisa é a falta de recursos para investimento no segmento, né? Tanto público quanto privado, mas principalmente o público. Numa cidade como Jacareí, a questão do investimento público é fundamental. Só para a gente poder ter uma ideia, o que os colegas aí do segmento audiovisual falaram é fundamental. Nesse projeto Jacareí em Foco, né, que é o nome artístico que a gente colocou, porque o nome ficou muito acadêmico, muito extenso, que eu não vou lembrar dele aqui agora, né? O que acontece? Nós identificamos que a maior parte da verba vai principalmente para MEI, microempreendedor individual, e para autônomos, né? Ou seja, são os dois que indicam geração de trabalho e renda direto para as pessoas. Tem outros casos que vão para a microempresa também, que muitas vezes pode ser uma microempresa individual, mas nós não consideramos como sendo uma geração de trabalho e renda direta. Ou seja, a gente vê a grande participação de MEI autônomos como fundamental. Então, boa parte deles trabalham diretamente no processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê na pesquisa que a gente fez, que nós enviamos um questionário para os proponentes, né, para poder analisar, eles indicaram que o valor que eles recebem como trabalho deles, né, porque, deixa bem claro, às vezes aparece, a pessoa recebeu 30 mil reais, por exemplo. Não é que aqueles 30 mil reais vai ficar para o proponente, não, vai ter que pagar todo o pessoal que vai trabalhar, os custos, e uma parte pequena daquele valor vai ficar como remuneração do trabalho do proponente. E essa remuneração, para mais de 77% deles, é inferior a 20% da renda que eles recebem de outras atividades. Ou seja, eles vão precisar trabalhar mais em outras atividades, que muitas vezes não está no segmento audiovisual, para poder manter as suas contas. Então, ainda o desafio principal é ter apoio, principalmente para eles poderem pensar, não, eu posso viver do audiovisual no município de Jacareí, coisa que não acontece atualmente. Agora que você mencionou, a gente percebe que existe muita insegurança do pessoal em trabalhar nesse setor artístico, né? A partir dessa pesquisa, os resultados apontam que muitos deles se sentem inseguros, né? Alguns têm empresas, como você mesmo disse. Então é algo para a gente refletir, né? Sim, com certeza. E também pensar numa questão das próximas gerações, né? Nós temos, como eu comentei, nós temos as questões de economia da cultura, de museus, né? Patrimônio histórico, cultural muito forte. Nós temos lendas aí no município que não são tão difundidas e trabalhadas, né? A gente tem um conservadorismo ainda, pensar a política pública da cultura ainda muito que atrapalha muitas vezes o desenvolvimento, mas pensando nas novas gerações, né? Tem os cursos, daí eu vou falar um pouquinho como pai. Eu tenho uma filha que quer seguir nesse segmento, seguir nessa área. Mas ela não tem, por exemplo, nós não temos na região uma faculdade de cinema ou do segmento de imagem e som no qual ela possa fazer. Ela vai ter que sair.
daqui para poder fazer isso. E quantos outros jovens, né, saem, vão estudar fora, acabam arrumando estágio fora do município e acabam arrumando emprego fora do município, né? Ou seja, nós temos uma fuga de talentos. Nós podemos ter esse problema que lá no futuro a gente vai sempre ficar remendando o processo e nunca tendo a valorização do processo aqui. Então, o principal desafio deles é conseguir um apoio adequado para que eles possam perceber que eles podem desenvolver o segmento audiovisual e ter a sua geração de trabalho e renda própria a partir disso. Legal que você falou dessa fuga de talentos, que a gente para pensar que quando o jovem ele sai, ele vai fazer faculdade em outra cidade, ele arruma estágio em outra cidade, ele fomenta a economia daquele local e não da própria cidade. Então exatamente. É uma perca. Sim. Perde-se muito, porque, por exemplo, como eu comentei, minha filha faz o curso no Seju, né, com professores maravilhosos ali, que nós temos uma gama de professores ali no segmento audiovisual muito forte. Mas inicia-se aqui, mas não tem como permanecer. Não só pela oferta de cursos, né, ou de graduação no segmento, mas também por essa baixa perspectiva de investimento e de garantia de qualidade de vida no segmento aqui, né? Então, investe-se inicialmente, mas vai acabar plantando em outros lugares. Isso que você falou já se encaixa na próxima pergunta, que eu iria questionar, né? Quais foram os resultados mais impactantes? Este é um deles, né, que a gente pôde analisar. Sim. O que você identificou que você poderia destacar para o público? Olha, os mais impactantes que a gente notou, né, até o momento é o fato de que são importantes essas linhas, né, como comentei, da Audiblanc Equipa, que vem para poder instrumentalizar o segmento com equipamentos, máquinas, câmeras fotográficas, computadores e tudo mais. Mas a gente nota que o que fomenta de fato a atividade econômica por intermédio de investimento público é a Lei de Incentivo à Cultura. Ela é fundamental. Então ela precisa ser repensada, modernizada, aprimorada e investida nisso daí. Porque quando a gente analisa os outros processos, além dessa questão da renda que eu comentei, é uma coisa que se percebe que os efeitos na comunidade, na perspectiva dos proponentes que responderam ao questionário, não são duradouros, né? É uma questão de momento. Um outro ponto que a gente chamou, né, daí vem aquela coisa de professor chato, tá? Que a gente analisou a moda, né? Ou seja, estatisticamente falando, é aquilo que aparece com maior frequência dentro dos valores que são remunerados. E a gente viu um valor assim de R$1.000. Né, que a gente identificou. Várias vezes o valor de R$1.000 ele aparece para diferentes segmentos, né? E a gente vai ver ali que os 10 serviços mais notados, contratados, são basicamente prestação de serviços, né, que correspondeu a 68% do movimento dessa pesquisa, né, foi direcionado para o setor de serviços, que é trabalho e renda propriamente dito, e a gente vê que os 10 maiores ali, eles estão ali com qualidade de trabalho, mas quando a gente analisa o valor deles, está relativamente baixo, né? Ou seja, o pessoal cobra R$1.000 com base em quê? Então a gente precisa discutir uma qualificação também da formação de preço dos serviços, mas é aquilo, eles não podem cobrar mais se não há incentivo. Uma coisa amarra a outra, né? Então a gente tem esse problema para poder ser diagnosticado nesse sentido. E o outro ponto que eu gostaria de destacar, quando a gente analisa a média da renda, né, dos valores pagos direto para MEI e autônomo, principalmente, em relação ao âmbito nacional. Nós estamos aproximadamente 27% abaixo da média nacional, né, mesmo somando o valor de MEI e o valor de autônomo. A média nacional está em torno de 2.800, um pouquinho mais, não vou lembrar. Nós estamos aqui com algo em torno de 2.130, não vou lembrar os números exatos aqui, mas é mais ou menos isso. Nós estamos em média 27% abaixo da média. Então, puxando tudo mais, se nós temos uma renda média baixa, isso juntando os dois, porque MEI dá algo em torno de 800 e autônomo algo em torno de 500, arredondando os valores aqui. Então o que acontece? Se a gente tem uma renda média baixa, nós não temos incentivo para permanência. E se não temos incentivo para permanência dos jovens talentos, nós vamos ter fuga de talentos. E se temos fugas de talentos, nós não temos uma justificativa para reinvestimento e aprimoramento. Então é um círculo que tem que ser rompido em algum momento e colocado uma decisão nesse sentido. Excelente. E para finalizar, o que você diria ao público sobre esse projeto, para quem quer seguir nessa área, né?
Qual seria a sua recomendação, comentário, incentivo? Olha, a coisa principal que eu posso falar para o pessoal é o seguinte, de tudo que você faz, você está movimentando a economia. Se você é um fazedor, uma fazedora de cultura, procura saber, entender, né? Não precisa ser economista, não precisa desenvolver estudos pensados, não. Mas começa a perceber daquilo que você recebe da sua atividade cultural, o quanto você coloca no mercado. Quer seja na compra do mercado, pagamento de luz, de água, seja lá do que for. Isso é movimentar a economia. Porque se a sua renda puder vir a ser maior a partir da atividade cultural, com certeza você vai ter maior impacto na economia. Então, fazer com que todos e todas as pessoas que estão no segmento cultural se percebam o quanto vocês são importantes economicamente, porque vocês são. A questão é saber entender o quanto vocês impactam economicamente no município. Perfeito, William. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu espero revê-lo novamente aqui no programa, em outras ocasiões também. E obrigada de verdade, viu? Eu que agradeço o convite, agradeço a todos e todas que nos assistiram e sempre à disposição para quando puder contribuir. Pessoal, nossa conversa chegou ao fim, mas você pode acessá-la novamente no nosso canal do YouTube em TV Câmara Jacareí. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, @TV Câmara Jacareí, para acompanhar nosso conteúdo exclusivo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada e até a próxima! Olha só, às vezes não imaginamos o quanto o audiovisual está inserido no nosso dia a dia e como é de extrema importância a valorização deste mercado de trabalho. É isso aí, pessoal! O nosso programa chegou ao fim, mas você pode rever este e outros episódios no nosso canal do YouTube, TV Câmara Jacareí. E não se esqueça de também nos seguir nas redes sociais que está passando na sua tela. É isso aí, eu fico por aqui, até a próxima e tchau, tchau!